Boa noite, meus irmãos, tudo bem? Saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estarmos juntos mais uma vez, estudando a palavra do Senhor, mais um estudo, mais uma jornada de meditação na palavra do Senhor. Bênção de Deus. Amados irmãos, nesta semana atingimos em nosso país cerca de 318 mil mortes por conta do Covid-19. Um número muito triste, assustador. Estamos perdendo irmãos em Cristo, estamos perdendo amigos, parentes. Queremos manifestar nossos sentimentos a todos os queridos irmãos que têm passado pela experiência triste do luto desses dias tão difíceis. Que Deus conforte e console o coração de vocês, com a sua graça e bondade e misericórdia. Mas, amados, nesta semana em particular em que celebramos a Páscoa, celebramos Jesus, a vitória sobre a morte, a sua ressurreição, gostaria de trazer ao coração dos irmãos uma mensagem da palavra do Senhor, de esperança, de segurança e de alento, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o nosso Redentor e o nosso Salvador. Falar de Páscoa é falar de ressurreição, é falar de vida. Sim, de vida, em meio a este ambiente que vivemos de tristeza, luto e perda por causa da morte. Quero trazer ao coração do irmão uma mensagem de esperança e conforto que somente o Evangelho de Jesus Cristo pode nos oferecer. É o Evangelho libertador, é o Evangelho que dá vida, é o Evangelho que transforma as nossas vidas. Isso eu quero compartilhar com os irmãos um texto que está na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 15, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, no qual ele vai tratar todo o capítulo sobre a doutrina da ressurreição. E é sobre esse tema que eu quero compartilhar com os irmãos a partir desta noite, né? Vamos nos deter até a primeira parte do capítulo, mas nas próximas semanas eu quero trabalhar todo o capítulo 15 e, junto com os irmãos, extrair lições preciosas na doutrina da ressurreição. Por favor, 1 Coríntios 15, de 1 até o 19, diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, o irmão de Jesus, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, diz Paulo, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes, diz Paulo. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Paulo está argumentando com eles. Versículo 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Ele repete a expressão.
E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram, os que partiram, os que morreram em Cristo, pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens, diz Paulo. Então, amados, vamos trabalhar nessa porção, vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe, Senhor, com tua graça, iluminando o nosso coração com a palavra do Senhor, com as verdades eternas do Senhor. E que, ó Pai, esse estudo traga conforto, segurança e paz no coração dos irmãos. Vivemos dias muito difíceis, dias duros, dias de perdas, de tristeza. Mas, ó Deus, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa âncora, o Senhor é a nossa segurança. Por isso rogamos, ó Pai, que nos abençoe com a palavra do Senhor. Abençoe o teu povo, conforta o coração da tua igreja e do teu povo nesses dias. É a nossa oração, agradecidos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Amados, então gostaríamos de trabalhar esta importante doutrina da palavra de Deus, a doutrina da ressurreição de Jesus. E afirmar, muito mais do que uma doutrina ou uma parte da teologia, é uma realidade essencial à nossa fé, à pregação da igreja cristã e à própria existência da igreja. Os fundamentos da nossa fé, esperança e segurança estão na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Então a verdade, a doutrina da ressurreição de Jesus é fundamental para o evangelho que pregamos e cremos, e fundamental para a nossa fé e para a nossa esperança. Guarde esta frase, nós vamos trabalhar ela durante este estudo aqui. Paulo escreveu aos Coríntios e entendendo o contexto cultural daquela igreja, aqueles cristãos gentios, vendo o ambiente marcado pela filosofia grega, pelo pensamento grego. É por isso que havia talvez em alguns deles que vieram desse ambiente cultural e filosófico algumas dúvidas, alguns questionamentos acerca da ressurreição. Por isso ele está escrevendo, por isso ele está ensinando aquela igreja, aqueles irmãos, sobre esta verdade. Os gregos, de uma forma geral, eles criam na imortalidade da alma, mas eles não criam na ressurreição do corpo. Uma influência muito grande da filosofia platônica, né? Platão, que viveu cerca de 500 anos antes de Cristo, né? Já defendia a questão da imortalidade da alma. O seu pensamento, na sua extensão, né? Expressava que o puro é o espírito e que a matéria é má e que o corpo é uma prisão para a alma, né? Uma prisão para a alma. E assim defendia a ideia de que a morte é uma libertação desta prisão. Então os gregos cresceram nisso e foi realmente difícil para os cristãos ensinarem sobre a ressurreição de Jesus, a realidade da ressurreição do corpo, né? Do corpo na pessoa de Jesus e dos crentes também. Então havia assim essas dúvidas. Então, por conta disso, eles consideravam a matéria, o corpo é má. Como é que pode a divindade pura, como Deus, como Cristo, conviver com isso, né? E estar preso à matéria? Então achavam que o corpo era ruim, né? Má e prendia assim o ser humano. Então eles não aceitavam a ressurreição do corpo. É inimaginável para eles esta ideia de ressurreição do corpo. A morte até era bem-vinda, até aceita porque libertaria o corpo da sua escravidão. Mas a ressurreição não era bem-vinda, não, porque significava uma volta da alma à sepultura do corpo. Meu Deus, né? Paulo tinha que trabalhar com isso, com essa ideia. A ressurreição de Cristo é uma realidade. O corpo, Jesus voltou no seu corpo, né? Assim, e a ressurreição de Cristo é a garantia de que nós também haveremos de ressuscitar. Então essa doutrina e esse fato da ressurreição é essencial na mensagem da igreja, na esperança da igreja, na esperança do povo de Deus em todos os tempos. Em todos os tempos.
Se naquele tempo, aquele ambiente cultural religioso, né, eles estavam influenciados pelo pensamento platônico, aquela dicotomia, alma e corpo, matéria e espírito, o bem e o mal, o espírito bom, a matéria ruim, eles estavam influenciados por isso. Nós, depois de 2000 anos, também temos nossos desafios. São as pseudo-religiões, as ideias errôneas sobre a vida após a morte, a transmigração da alma, a reencarnação. Nós também convivemos com outras formas espiritualistas de ver a morte e o depois. Olha, contra tudo isso, a igreja cristã prega, ensina e crê na ressurreição. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Assim, e a sua ressurreição é a garantia da nossa ressurreição eterna, da nossa ressurreição também. Aqueles que partiram em Cristo voltarão com Cristo e serão assim ressuscitados. Nós cremos assim, o ensinamento da palavra do Senhor. Quantos problemas nós enfrentamos hoje, não é mais agora, com tantas mortes, né? Os hospitais cheios e as mortes e os cemitérios lotados. Estamos convivendo com isso, com esse pensamento, e temos que estar, como igreja do Senhor, muito preparada para toda essa realidade. Entender que Jesus venceu a morte lá na cruz e na sua ressurreição. Como essa doutrina é essencial para nós, principalmente nos dias de hoje, amados irmãos. Então Paulo estava trabalhando aquela fraqueza na igreja em Corinto, como também deve estar trabalhando a fraqueza na igreja contemporânea. Quantos falsos ensinos, né, distorções, os cristãos tendo ideias absurdas, né, sobre o céu, sobre a vida após a morte, né, e aceitando ensinamentos errados. A nossa esperança é que nós partimos e vamos estar com o Senhor imediatamente. Nosso Espírito está com o Senhor. E quando Jesus voltar, com Ele voltarão todos aqueles que partiram, todos. E nós todos estaremos para sempre com o Senhor. Que bênção, que esperança, que certeza que o crente tem. Mas vamos dar sequência aqui ao que o Paulo vai falar acerca dessa doutrina em todo o capítulo 15 de Coríntios, todo ele. Mas nós vamos nos deter na primeira parte, primeiros versículos, ok? Me acompanhe, por favor. Nesse capítulo, Paulo então vai reafirmar a historicidade da ressurreição. A ressurreição foi um evento histórico, real, verdadeiro. Nós vamos ver também a relação entre a ressurreição de Jesus e a ressurreição de todos os crentes. A ressurreição de Cristo e a sua relação com o juízo final. Nós vamos ver também. E as implicações da ressurreição no tempo presente. Vamos ver também, dentro desse capítulo, mais para frente, a natureza do corpo da ressurreição, ou seja, como funciona a ressurreição. Paulo já nos explica muito bem nesse capítulo. E, finalmente, não exatamente hoje, mas a sequência, quando se sucederá a ressurreição e as implicações desse acontecimento para a igreja. Quanta verdade gloriosa nós vamos trabalhar. Hoje, então, nós vamos nos deter nesses versículos, de 1 a 19, ok? Com duas lições. A ressurreição de Cristo é fundamental para o Evangelho. Faz parte da essência do Evangelho. E também a ressurreição é uma verdade essencial para a nossa fé. Faz parte do Evangelho, é fundamental e essencial para a nossa fé cristã. Tá bom? Vamos trabalhar essas duas lições principais. Quando Paulo diz aqui, olha, irmãos, versículos 1 e 2, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Então Paulo está trazendo à memória à igreja em Corinto o que ele mesmo havia ensinado. Quem plantou aquela igreja ali em Corinto foi Paulo, né? Foi Paulo, trazendo o Evangelho, com a ajuda de Priscila e Áquila, esteve um bom tempo ali naquela cidade, pregando, discipulando, doutrinando e ensinando. Então Paulo está lembrando aos seus discípulos aquilo que ele já havia pregado. Na verdade, está relembrando o que ele já havia pregado. Ele diz mais, isso era até um testemunho contra eles. O Evangelho que eu anunciei, o qual recebestes. Ou seja, como que ele estivesse dizendo, eu já ensinei isso a vocês, o que está acontecendo que vocês estão com essas dúvidas todas? Vocês receberam este Evangelho.
e no qual perseverais, e por ele foram salvos. Porque somente o Evangelho da graça em Cristo Jesus é que salva o homem. É por isso que ele apresentou Cristo. E no início da carta ele fala: eu não anunciei outra coisa entre vós, a não ser Cristo e ele crucificado. É a essência da pregação apostólica, é a essência da pregação evangélica, é Jesus Cristo. Sua morte e sua ressurreição foi o que Paulo fez, foi o que nós fazemos hoje e a igreja deve fazer até a volta de Cristo, pregar Jesus. Então a ressurreição de Cristo é fundamental para o Evangelho. Eu vou abordar aqui um ponto interessante, quero chamar a tua atenção, meu irmão, e que você me acompanhe nas Escrituras, a confirmação disso. A ressurreição de Cristo é tão importante porque ela fez parte da mensagem e da pregação de todos os apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos registra o início da igreja e como a igreja cresceu e como a igreja se multiplicou. É o testemunho histórico do nascimento do cristianismo ali na região da Palestina pelo ministério dos apóstolos de Jesus, cheios do poder do Espírito Santo. E na mensagem de todos eles, Pedro, Tiago, João, Paulo e os demais, na mensagem deles estava a Cristo, sua morte e sua ressurreição. Eles pregavam a ressurreição dos mortos, eles pregavam Cristo ressurreto. Então, acompanhe, por favor, a leitura de algumas passagens bíblicas. Por exemplo, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos registra o sermão de Paulo lá em Jerusalém, tá? Depois da descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, cheio do poder do Senhor, falando nas línguas dos homens para a pregação do Evangelho a outras nações. Pedro se levantou e chamou a multidão, a atenção da multidão e pregou, e evangelizou. E na sua mensagem, assim, aquela multidão, Pedro disse, capítulo 2, versículo 24, ele diz assim: ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. E no versículo 31 e 32, Pedro, no seu sermão, continua dizendo: prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Aí ele finaliza no versículo 32. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Então Pedro foi trabalhando, mostrando que é o cumprimento das Escrituras, e que eles mataram a Cristo, mas ele completa o seu sermão dizendo: esse que vocês mataram, Jesus foi ressuscitado por Deus. Ainda, no capítulo 3 de Atos, depois da cura de um paralítico na porta do templo, Pedro discursou para a multidão e disse o seguinte: Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Era isso que eles faziam. Pedro, Tiago, João e Paulo não traziam uma mensagem de si mesmo, aquilo que estava no coração deles e o que ele queria falar às multidões. Não, eles eram testemunhas, porque os pregadores, os missionários, os apóstolos, os homens de Deus, eles testemunhavam acerca de Jesus. Para isso receberam o Espírito Santo, conforme prometido por Jesus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então a pregação é apenas para testemunhar acerca de Jesus. Foi o que Pedro, Tiago, João, Paulo fizeram. Capítulo 4 de Atos, eles foram assim presos, levados ao Sinédrio, porque eles estavam tumultuando o povo, segundo o pensamento dos religiosos, por causa da ressurreição. Diz assim, Atos capítulo 4, versículo 2. Atos capítulo 4, versículo 2, diz assim. O 1 e 2, diz assim: falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo a anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Era isso que eles pregavam às pessoas, anunciar a ressurreição dos mortos em Cristo. E ainda no capítulo 4, versículo 10 de Atos, diz assim: Pedro, assim, o versículo 8 em diante diz assim, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos,
visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Olha só que bênção, ele está testemunhando de Jesus, aquele que foi crucificado e ressuscitado pelo Deus Pai Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Continuando ainda, amados irmãos, no capítulo 4, versículo 33, há um testemunho muito interessante, que da multidão dos que creram, um era o coração e a alma, e diz mais, 33, falando sobre a igreja, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Assim eram os apóstolos, eram testemunhos, eles foram testemunhas oculares, eles viram, então eles testificavam o que eles viram e ouviram de Jesus, e anunciavam a Cristo, e o Cristo ressurreto. Assim como a igreja contemporânea, para ser bíblica, para ser realmente evangélica, ela tem que anunciar Jesus, que morreu e ressuscitou dentre os mortos. E que esta verdade salva, essa verdade liberta, essa verdade traz esperança a um mundo que não tem esperança, que está desesperado diante de tudo e quebrar todos os paradigmas e os fundamentos da sociedade. Esse mundo precisa de Jesus, esse Jesus que venceu a morte e ressuscitou. E nada mais do que essa semana da Páscoa, para nós anunciarmos com brado, com intrepidez, com ousadia, com coragem, com fervor, o nome de Jesus, nosso Senhor ressurreto. Amém? Olha só, isso é maravilhoso. Agora eu quero falar sobre Paulo, ainda no testemunho de Atos dos Apóstolos. Quando Paulo esteve na cidade de Atenas, é cidade importante, né? No mundo antigo, Paulo esteve lá, né, pregando a palavra do Senhor. Ele esteve em Atenas e ele discursou no Areópago, um centro de discussão de ideias, pensamentos e filosofias. E Paulo teve a oportunidade de pregar no meio dos eruditos, no meio dos homens inteligentes segundo aquela cultura e aquele tempo. E Paulo assim testemunhou lá no Areópago, diante daqueles homens. Capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, versículo 18, diz assim: e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. A ressurreição em grego é anastasis. Então, aqueles homens filósofos achavam que Paulo estava pregando dois deuses, Jesus e Anastasis. Não, ele não estava pregando dois deuses, estava falando de Jesus e da ressurreição dos mortos. Ainda nesse capítulo, né, no discurso de Paulo, versículo 31, né, no final do discurso, diz assim Paulo: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, que é Jesus, ressuscitando-o dentre os mortos. Aí quando eles ouviram falar de ressurreição de mortos, eram gregos. Uns escarneciam e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião, e já dispensaram Paulo, porque a mensagem apostólica é falar de Jesus e falar de ressurreição. Existe ressurreição dos mortos. Jesus ressuscitou dentre os mortos, e a sua ressurreição é a nossa ressurreição, é a nossa esperança, é a nossa certeza do porvir. Quando ele voltar na consumação do século, quando o Senhor vier naquele dia, o dia do Senhor, cheio de poder, majestade e glória, ele haverá de trazer, ou seja, ressuscitar aqueles que estão com ele, que já estão com ele. E nós, se estivermos em nossa geração, seremos transformados e juntos estaremos para sempre com o Senhor. Por isso a nossa esperança, aqueles irmãos amados que partiram e estão com Cristo,
aqueles que estão partindo nesses dias, e quantos irmãos estão partindo nesses dias, já estão com o Senhor. Eles já estão com o Senhor, na presença do Senhor, e voltarão com Jesus quando do seu retorno. Glória a Deus por esta grande verdade, amado. Faz parte da pregação apostólica, da igreja, do evangelho. Não há evangelho se não houver pregação da ressurreição. Ainda, quando Paulo esteve em Antioquia, ele falou sobre a ressurreição. Falou sobre a ressurreição, capítulo 13, voltando um pouquinho aqui em Atos 13, versículo 30, versículo 29 e 30, diz assim, depois de cumprirem, no discurso de Paulo, na pregação de Paulo, depois de cumprirem tudo que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias, pelo que com ele subiram da Galileia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. É Paulo pregando em Antioquia e contando a história, narrando o acontecimento, de que depois que ele morreu, tirado do madeiro, colocado no túmulo, numa sepultura, ele ressuscitou dentre os mortos, por Deus foi ressuscitado, e depois apareceu a muitas pessoas até a Galileia, entre os irmãos apóstolos. Paulo está dando esse testemunho, ou seja, fez parte da pregação dos apóstolos, Pedro e agora Paulo, falando sobre este assunto, Ainda nesse mesmo discurso, versículo 34, diz assim, e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção, desta maneira o disse, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. E no versículo 37 ainda, Paulo diz, porém aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Não viu. 3 dias ficou e não viu corrupção. Ao 3º dia foi ressuscitado, é Jesus. Glória a Deus. Senhor Jesus vive. Ele vive, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Está intercedendo pela sua igreja e governando a sua igreja. Jesus vive, louvado seja o nome do Senhor. Isto é a Páscoa, meu irmão. Esta é a mensagem da Páscoa. Jesus ressuscitou e vive. Glória a Deus, que esperança. No capítulo 23, aqui do livro de Atos, capítulo 23, Paulo, quando foi preso e teve que comparecer perante o Sinédrio, Paulo depois foi preso e levado perante o Sinédrio. Então, Paulo, ele defendeu-se diante do Sinédrio da seguinte maneira, sabendo Paulo, versículo 6, que uma parte do Sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou, varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus, no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Paulo inteligente, ele testemunhou a verdade, ele pregava acerca de Jesus e da ressurreição, e era uma das bases do seu aprisionamento, e assim ele colocou. Quando ele compareceu depois perante o governador Félix, ele esteve dentro do Sinédrio, foi preso pelos romanos e teve que se defender diante do governador. Capítulo 24 de Atos diz assim no versículo 15, versículo 14 e 15, olha, porém confesso-te que segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. A ressurreição faz parte da doutrina, da fé, da esperança, da convicção dos crentes. Tem que fazer parte das nossas conversas, falar sobre a volta de Jesus, falar sobre o céu, falar para a situação daqueles que partiram e estão com o Senhor, falar da nossa esperança. Nós temos que falar menos de problemas, mesmo do mundo difícil, menos do pecado, menos dos homens, e falar mais de Deus, da palavra de Deus, das promessas de Deus, das verdades eternas de Deus. Temos que compartilhar mais essas verdades entre nós mesmos, para consolar um ao outro, para encorajar um ao outro, amados irmãos. Mas encorajar não apenas com palavras de autoajuda,
Não, mas com a palavra de Deus, com as escrituras sagradas, com as verdades eternas, para assim levantar e erguer aqueles que estão abatidos e desanimados. O Evangelho da graça em Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou entre os mortos, que é a nossa segurança eterna. Então, quando Paulo esteve perante Félix, capítulo 24, versículo 15, ainda eu já li o 15, o 21, ele fala assim, olha, salvo estas palavras que clamei, estando entre eles, hoje eu sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Que interessante, ele colocou, eu estou preso aqui por pregar o Evangelho, eu estou preso aqui, estou sendo condenado, porque eu creio e anuncio a ressurreição dos mortos. Interessante isso, né? As pessoas serem presas por causa das verdades pregadas e suas convicções, e não apenas por roubar, ou tirar, ou furtar, ou subornar, mas naquele caso os crentes, os apóstolos, os pregadores, os missionários, presos por causa da sua fé, da sua crença, porque é isso que nos importa. Sabe, se sofrer, irmãos, e nós sofremos, nós devemos sofrer por ser testemunho de Jesus, não por outras coisas. É isso que Pedro falou na sua carta, né? Então, quando esteve diante do rei Agripa, só para finalizar, capítulo 26, Paulo falou a mesma coisa no seu discurso de defesa, né? Capítulo 26, versículo 22 e 23. 21 em diante. Olha, presta atenção, meu irmão, presta atenção. Atos 26, 21 em diante, diz assim, ó. Por causa disto, alguns judeus me prenderam. Paulo está se defendendo, estando eu no templo. E tentaram matar-me, mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão que os profetas e Moisés disseram que haver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Ele resumiu a sua mensagem. E diz mais, a sua mensagem era o cumprimento dos profetas e de Moisés, ou seja, a mensagem dos apóstolos, que Cristo havia de padecer, morrer e ressuscitar, foi o cumprimento das profecias e da lei do Senhor e da lei de Moisés. Que tremendo, que tremendo. Foi assim que ele discursou, amados. Então, o Evangelho apostólico trazia na sua essência a pregação de Jesus Cristo somente, crucificado e ressuscitado dentre os mortos. Essa é a nossa fé. Por que nós somos seguros e salvos? Temos certeza da vida eterna. Porque Jesus morreu e ressuscitou entre os mortos. Glória a Deus por isso. Bom, essa é a primeira verdade, ele foi pregado pelos apóstolos. A segunda verdade foi um acontecimento real. A ressurreição de Cristo foi verdadeira, foi verdadeiro, foi histórico. E foi anunciado e confirmado pelas Escrituras. É o que voltamos lá para 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, ele vai dizer o seguinte, olha, versículo 3 em diante. Antes vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a... Bom, aí a gente segue adiante, né? Ou seja, ele morreu pelos nossos pecados, ele foi sepultado, seu corpo foi levado ao túmulo, de verdade. José de Arimateia pediu a autorização dos romanos para tomar o corpo de Jesus e colocar numa sepultura, e ele o fez, e assim esteve Jesus por 3 dias. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. E é interessante aqui, tudo segundo as Escrituras, foi o cumprimento, tudo que aconteceu na vida de Jesus, suas obras, seu ensino e sua morte, sepultamento e ressurreição, cumprimento da palavra de Deus, dos propósitos de Deus, dos decretos de Deus, segundo o que Deus planejara. Não houve improviso, não houve azar, não houve sorte. Foi cumprimento daquilo que foi determinado pelo Pai. Ele veio para salvar o mundo dos seus pecados e cumpriu assim plenamente a palavra do Senhor. Que bênção! Então o Evangelho, meus irmãos, o Evangelho que nós cremos e pregamos é um relato de fatos verdadeiros. Tá? Ele morreu de verdade, Jesus morreu de verdade, Jesus humano morreu de verdade. Ele foi homem plenamente. Ele esteve entre nós, sendo Deus, foi encarnado e perfeitamente homem,
Ele morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E diz o texto, Paulo fala, ele morreu pelos nossos pecados. A sua morte foi vicária, a sua morte foi substitutiva, a sua morte foi no nosso lugar, morreu por nós e em nosso lugar, lá na cruz do Calvário para a nossa redenção. Nós vamos falar sobre isso com mais detalhes oportunamente. Então, 3 fatos históricos e reais. Ele morreu de verdade, ele foi sepultado, o corpo foi colocado no túmulo, mas ao terceiro dia ele foi ressuscitado. O túmulo ficou vazio. O túmulo ficou vazio. Isso é importantíssimo. O túmulo ficou vazio. É a vitória de Jesus, é a vitória de Deus, é a vitória da vida sobre a morte. A obra foi consumada perfeitamente. Terceiro ponto, ele foi pregado pelos apóstolos, foi um acontecimento real e agora foi um acontecimento testemunhado por muitas pessoas. Ou seja, ele de fato morreu, foi sepultado, ressuscitou e depois ele apareceu. Ele apareceu por muitas pessoas. E o testemunho de todos eles é muito importante. Ou seja, ele está dizendo isso aos coríntios. Ele já havia testemunhado aos coríntios, mas agora está relembrando aos coríntios tudo isso novamente. O que ele já havia pregado. Como está acontecendo aqui nessa noite, certamente. Eu estou relembrando aos irmãos tudo aquilo que nós todos já sabemos. Mas que precisamos ser relembrados. Reforçados em nossa convicção, no alicerce da nossa fé. Às vezes nós nos deixamos abalar por tão pouca coisa. Abalamos na fé, nossa convicção por tão pouca coisa. Talvez por comportamento de alguma pessoa, ou por o escândalo de alguma pessoa. Já começamos a ficar escandalizados e temerosos e abalados na fé, na comunhão e com a igreja e com o povo do Senhor, por pouca coisa. Não, retome a tua convicção, meu irmão, daquilo que você abraçou em Cristo Jesus. O verdadeiro evangelho, não é o evangelho criado por homens, pelas pessoas, pelas comunidades, mas o evangelho da palavra, o evangelho em Cristo, o evangelho consumado no Calvário e depois na ressurreição, no túmulo vazio, no trono de Deus onde está o Senhor. Então foi um evento histórico e testemunhado por pessoas. É o que diz Paulo aqui. E apareceu a Cefas, aos 12, Pedro, aos 12, depois 500 pessoas de uma só vez. E ele dá um argumento, dizendo que ainda viviam nos dias de Paulo. Ou seja, quando Paulo escreveu a carta aos Coríntios, cerca de 25 anos depois dos acontecimentos, olha quanto tempo, ainda tinha gente viva, muitas pessoas vivas, ainda que viram a ressurreição, que viram Cristo ressurreto. E depois, versículo 7 diz, foi visto por Tiago. Tiago, muitos consideram ser Tiago o irmão de Jesus, que se converteu posteriormente, né? Se tornou um líder na igreja em Jerusalém. E mais tarde pelos apóstolos, conforme o testemunho dos evangelhos que relatam o encontro de Jesus com os apóstolos. E depois, finalmente, por mim, diz Paulo, o próprio Paulo teve um encontro com Jesus ressurreto na estrada de Damasco. Ou seja, Jesus apareceu a todos eles, Jesus ressuscitado, ressurreto dentre os mortos. Eles foram testemunhas oculares e por isso essa é a marca apostólica dos apóstolos verdadeiros, genuínos, bíblicos, dos apóstolos bíblicos, a marca deles, conforme lá em Atos 1, quando foi feita uma eleição de um novo apóstolo, tinha que ser testemunhas oculares do Cristo ressurreto, como foram todos esses aqui mencionados por Paulo. Então a ressurreição foi testificada por esses personagens importantes. Por isso, a nossa fé é baseada não apenas em sentimentos, impressões, subjetividade da nossa parte. O que eu acho de Jesus, o que você acha de Jesus, o que você sente sobre Jesus. Não, isso não é importante. O importante é quem Ele é de verdade. Ele é Senhor, é o Filho de Deus encarnado, que esteve entre nós. E Ele foi na cruz do Calvário, 2000 anos atrás, em Jerusalém. E foi julgado, e foi condenado, e foi morto, e sepultado. E ressuscitou ao terceiro dia, e subiu ao céu, está à direita de Deus Pai agora, reinando, de onde voltará um dia, cheio de poder e glória, majestade, e consumar sua obra, estabeleceu o juízo final, a ressurreição dos mortos. São verdades eternas, amados, testificadas. É assim que você crê também, amado? É assim que traz alento e conforto ao teu coração? Ele foi testemunhado por Paulo. Depois Paulo vai dizer que ele mesmo pregou sobre esse Paulo, versículo 9 e 10, ele se achava o menor dos apóstolos, pregou este evangelho, ele se considerava, sou o menor dentre todos, mesmo assim a graça de Deus foi comigo e eu preguei este evangelho.
o evangelho do Cristo morto e ressuscitado. Aí, finalmente, irmãos, do versículo 12 em diante, Paulo confronta aqueles irmãos duvidosos ali de Corinto, né, cheio de coração dividido, né, com ideias questionando e duvidando da pessoa de Jesus, do evangelho recebido. Então Paulo começa a argumentar que se eles só em admitir a possibilidade de não haver ressurreição, causaria um estrago a tudo, causaria um estrago na fé, um estrago à igreja, à mensagem, à esperança da igreja. Só em admitir a possibilidade de não haver ressurreição dos mortos. Porque a ressurreição de mortos é fundamental, é uma pedra fundamental em todo o alicerce doutrinário, esperança, pregação e confiança da igreja de Jesus. E por isso que ele diz, no versículo 12 adiante, ele vai argumentando sobre essa questão, né? Se Jesus se não acontecer ressurreição, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então estamos perdidos. Então não há ressurreição de mortos, nossa esperança é vã, nossa pregação é inútil e os apóstolos e pregadores e missionários são fraudulentos, é o que Paulo quer dizer aqui. Tá bom? Mas vamos ser bem objetivos nesse final, né? Negar a ressurreição de Cristo significa rejeitar a pregação e a fé. Não existe nenhum tipo de ressurreição. Se não existir nenhum tipo de ressurreição, as consequências para a fé são devastadoras. Negar a ressurreição é despir a mensagem de 7 pontos essenciais. Primeiro, se não há ressurreição, como eles dizem, acreditavam, então, Paulo fala, então Cristo não ressuscitou. Aí toda a mensagem da igreja é assim destruída. Olha que importante esse conceito, né? Sem a verdade da ressurreição, os outros elementos da pregação evangélica não têm nenhum significado e não têm nenhum sentido. Então Cristo não ressuscitou. Mas depois nós vamos mostrar que, de fato, Cristo ressuscitou. Ele está argumentando. Se Cristo não ressuscitou, ele diz mais, se Jesus não ressuscitou, é vã a vossa pregação. A nossa pregação é vã, ou seja, é vazia, sem conteúdo. Já pensou? Ou seja, perde o sentido da pregação, tanto de Paulo, né, que ele está dizendo, tanto de Paulo como dos apóstolos. Negando a ressurreição, nega-se tudo, todo o conteúdo da mensagem, todo o conteúdo. Né? E a fé se torna vazia, se torna completamente sem significado, sem sentido. É o que ele está dizendo aqui no versículo 14. É vã a pregação e vã a vossa fé. Ou seja, tudo perde significado e sentido. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, ou seja, ainda se coloca os apóstolos e pregadores como fraudulentos e mentirosos, como falsas testemunhas de Deus, se não houvesse ressurreição. Paulo vai no coração daquela argumentação. Ou seja, a ressurreição está no alicerce, no fundamento da fé, da nossa crença, A nossa esperança cristã não é horizontal, não é o evangelho da prosperidade, como muitos pregam. O evangelho da boa saúde, sem problemas, vitória e sucesso na vida. O evangelho não promete nada disso. Essa falsa teologia da prosperidade. Não, é o evangelho da graça, que converte o pecador dos seus pecados através da obra de Cristo, que transforma o pecador, que traz o perdão através de Jesus, a justificação através de Jesus, a restauração através de Jesus e a vida eterna através de Jesus. Uma esperança muito maior que a essência da pregação, mas está fundamentada em Jesus, que morreu e ressuscitou dentre os mortos. Se tirar isso, tudo perde o sentido. Mas Paulo diz mais, se ele não ressuscitou, é a consequência. Versículo 17, é vã a fé, ele repete, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se não existisse ressurreição, e se Jesus não ressuscitou, mas ele ressuscitou, mas se ele não ressuscitasse, nós continuamos em pecado, e nós estamos perdidos, e desesperadamente perdidos. Se não houver ressurreição, estamos destruídos, sem esperança, sem total esperança, largados,
né? A humanidade está largada a si mesma. Se não houver a confiança e segurança de que um dia o Deus eterno, o Filho de Deus, encarnou, esteve entre nós e morreu e ressuscitou para trazer esperança à humanidade, esperança de vida, esperança do porvir. Se não houver isso, meu irmão, que terrível, que terrível. Paulo fala, permaneceis nos vossos pecados. E se permanecer nos vossos pecados, estão debaixo da ira de Deus e debaixo do julgamento eterno de Deus. Que terrível. Aí Paulo, assim, argumenta as consequências desse falso pensamento. E último, se não há ressurreição entre os mortos, versículo 18, os que dormiram em Cristo pereceram. Os que dormiram em Cristo pereceram. Meu Deus, pereceram. Ou seja, partiram sem nenhuma esperança. Morreram em vão. Morreram em vão. E já estava acontecendo eventualmente. Se não houver esperança da ressurreição eterna, na obra de Deus, da vida eterna em Cristo Jesus, o que fica para o ser humano? O que fica? Aqueles que partiram, que destino teve? Morreram em vão, assim que diz Paulo. Porém, louvado seja Deus, amado irmão, louvado seja o Senhor. Ele de fato ressuscitou dentre os mortos e está com o Senhor. E aqueles que morreram em Cristo, não morreram em vão, não. Como aquele pessoal de Corinto achava, não. Jesus ressuscitou e aqueles que partiram em Cristo estão com o Senhor. Louvado seja Deus por essa grande verdade. Aí finalizo hoje o estudo no versículo 19, né? Ele argumenta assim, com aqueles cristãos ali duvidosos de Corinto, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Ou seja, se a nossa esperança cristã for tão somente uma vida próspera, uma vida saudável, sem problema, uma vida triunfalista, vida de paz, não é este o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus e a esperança em Cristo transcende essa nossa vida, nossa experiência temporal. Transcende, ultrapassa. Glória a Deus por isso, amado irmão. Essa vitória em Cristo, nossa esperança não se limita apenas a esta vida, uma vida bem sucedida, porque isso não é verdade, isso não acontece. A nossa esperança é real, é verdadeira. Nós somos felizes sim, porque Cristo venceu a morte e está com o Senhor. De onde Ele voltará e nós estaremos com o Senhor. Então nossa esperança é real, é verdadeira, transcende tudo isso e nós somos felizes em Cristo Jesus. Ah, que bênção, que vitória. Paulo está argumentando aqueles irmãos em Corinto, parem com isso, vocês estão todos errados. Você tem que voltar ao Evangelho de Jesus, o Evangelho pregado pelos apóstolos, o Evangelho verdadeiro, que apresenta Cristo morto e ressuscitado e vitorioso na direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Essa é a mensagem do Senhor para nós nesta noite, amado, para você, para a sua família. A mensagem que nós temos que propagar a este mundo, nesta semana de Páscoa, anuncia Jesus, a esperança para os seus parentes. Os parentes estão em Cristo, a vida em Cristo, a vida eterna em Cristo, a vida eterna em Cristo. Traga alento ao seu coração. Conforte aqueles que perderam entes queridos, em Cristo estão com o Senhor. Glória a Deus por isso. Descansem no Senhor e nós também estaremos com o Senhor. Porque nós temos essa verdade e esperança, porque Jesus morreu, venceu a morte e está com o Senhor. Esse é o Evangelho pregado, que você aprendeu aqui nesta igreja, que tem aprendido a cada aula de escola dominical, nos sermões, nas meditações. É o Evangelho das Escrituras Sagradas, é o Evangelho cristocêntrico, que salva o homem. Não é o Evangelho da religião, da tradição da família, é aquele que você um dia entregou sua vida a Jesus. Aí é a pergunta que eu quero fechar nosso estudo de hoje. Você, meu irmão, você, meu amigo que está ouvindo essa mensagem, você já entregou a sua vida a Jesus? Você tem a mesma esperança que nós? A esperança da vida eterna em Cristo Jesus? Você tem a certeza de que estará com o Senhor no céu? Você tem a certeza de que voltará com o Senhor na ressurreição dos mortos e estará para sempre com o Senhor? Quero convidá-lo a entregar seu coração e a sua vida a Jesus, e a viver por Jesus, e a seguir a Jesus Cristo, e a ter essa mesma fé, essa mesma convicção. Celebre conosco a Páscoa, entregando a sua vida aos pés do Senhor.
Que Deus te abençoe, amado. Que Deus te abençoe com essa mensagem. Seja assim uma semana de esperança, uma semana de vida. E essa vida e essa esperança somente em Jesus. Só Ele mesmo pode trazer esperança nos dias como os dias de hoje. Como hoje. Que Deus te abençoe, amado. Fique na paz do Senhor. Que a graça do Senhor seja sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. E que essa mensagem do Cristo vivo seja presente no seu coração. Nós vamos continuar essa mensagem nas próximas semanas, nas próximas oportunidades aí, com a graça do bom Deus. Fique na paz do Senhor. Muito obrigado. Que Deus abençoe.